Namastê. Você está no canal Shintoísmo Cristão e é justamente isso que eu pretendo explicar para vocês hoje. O que é Shintoísmo Cristão? Tem gente que acha que eu deveria ter começado por aí. Mas eu acho que não. A gente começa pelo começo. E o começo foram as contradições da Bíblia. E o começo foram as chamadas à revolução. Então mesmo que você não saiba os detalhes doutrinários ou até elementares do shintoísmo cristão, você já interagiu com o espírito do shintoísmo cristão. Em primeiro lugar, é uma proposta revolucionária. E revolução não se faz pegando em armas, porque se uma mentalidade usurpa o poder, mas essa mentalidade é semelhante àquela mentalidade anteriormente no poder, os problemas continuam. Então a primeira revolução ela é interna, ela é mental, de cada pessoa, e aí ela se transforma em atitudes revolucionárias. Então eu tenho batido muito na tecla de que o que sempre se fez no Brasil é besteira. Tomar a Avenida Paulista. Não. Amanhã é 4 de junho e vai ter um monte de evangélicos marchando para Jesus. E ir para a rua no Brasil é moleza. Então isso não leva à revolução. Não leva à mudança. E esta revolução é a revolução pregada por Jesus. Porque você pega a Bíblia e lê Jesus dizendo assim: o reino de Deus chegou, arrependei-vos. Mas a palavra não é arrepender, chorar, que você fez uma coisa errada. A palavra grega é metanoia, que significa expandam suas mentes. Então toda revolução começa com uma abertura dos horizontes. Com uma abertura das ideias. Então eu tenho batido muito na tecla desse comportamento mecânico das pessoas, de se deixar arrastar de um lado para o outro, como uma ave bicando flores e tirando prazeres momentâneos para suportar uma existência vazia, sem propósito, sem desígnio. Então, em primeiro lugar, o ser humano precisa de missão, de desígnio, de propósito, e observar os absurdos que nos cercam. Esses dias, nas redes antissociais, né? Uma das redes antissociais, havia uma cachorrinha maltratada por crianças. Né? Esse vídeo correu muito, uma cena muito triste, dava para ver o medo e o horror e a tristeza daquele animal, até o momento em que eu vi, tinham havido 15 mil visualizações. Aí a pessoa que postou o vídeo pedindo ajuda, né, para que alguém fosse resgatar a cachorra e tal. Nós ligamos, eu e minha esposa. Só 2 pessoas estavam interessadas. Presta atenção. 15 mil visualizações, 2 pessoas querendo ajudar. Então assim, tem gente que diz que gosta de animais, e gosta dentro no seu sofá, olhando o seu cachorro e o seu gato bem. Outros querem ajudar, mas não conseguem mobilizar as pessoas, porque as pessoas querem evitar o que lhes causa angústia, evitar o que lhes produz dor e sofrimento. Elas querem viver no mundo da fantasia que o mito budista diz que o pai de Shakyamuni preparou para ele. Conta a história do budismo que quando Shakyamuni nasceu, um sábio Brahmani, que são os sacerdotes do deus Brahma, profetizou que Shakyamuni seria um grande profeta e um grande iluminador da humanidade. E o pai queria que ele fosse um rei. Então o pai o isolou de todo o sofrimento, para que ele não soubesse que as pessoas adoeciam, que ele não soubesse que as pessoas envelheciam, porque ele entendeu o seguinte: se ele não souber que há sofrimento, ele nunca tentará resolver o problema do sofrimento. É exatamente assim que as pessoas estão. É a isso que vai atender esse feriado agora, é a isso que atende o Dia dos Namorados, é a isso que atende o Natal, é a isso que atende as baladas, as drogas, o álcool, nos entorpecer para que a gente não olhe para o sofrimento e não pense em como resolver. Então o shintoísmo cristão, ele é em primeiro lugar uma mudança radical de pensamento. Sem pessimismo, porque nós acreditamos que a vida em si ela é divina. Mas não é divina uma vida vivida de qualquer maneira. E não é divina só a vida do ser humano, a vida das plantas é divina, a vida dos animais é divina.
tanto quanto é divina a do homem. Mas o homem é o único elemento dentro de toda a coletividade, todos os ecossistemas, capaz de destruir a vida ou de preservá-la e melhorá-la. Ou seja, ele tem uma função ativa para o bem ou para o mal. E quanto mais ignorante ele for dessa função, quanto mais particular ele for, mais mal ele vai produzir. Shintoísmo é a antiga religião do Japão. Shin significa Deus. E Tao, caminho. Shin-Tao. Né? Taoísmo, Shin-Taoísmo seria a doutrina do Shin-Tao. Não era chamado assim até a chegada do budismo no Japão. Só se criou esse termo Shintoísmo para distinguir da religião estrangeira, que era o budismo que estava chegando no Japão. Embora eles se amalgamaram, se fundiram e produziram versões japonesas do budismo, como o budismo Shingon, como o budismo de Nichiren. Agora nós, shintoístas cristãos, temos uma ousada teoria. A teoria de que a religião judaica e, por consequência, a religião cristã tem origem no Japão. Não dá para explicar isso para você por vídeo, você teria que participar das nossas palestras, mas eu vou te indicar uma leitura. Nosso livro, A História Oculta do Filho de Deus. Ele é a primeira parte de uma trilogia em que nós começamos a esclarecer esse mistério acerca da origem de Jesus e do movimento de Jesus. Então não é que nós afirmamos que o Jesus da igreja e da teologia era japonês. Nós afirmamos que o Jesus que está gravado na Bíblia, o Jesus dos teólogos, ou o Jesus da fé, o original desse Jesus foi um personagem, uma figura histórica japonesa. Para entender isso, você precisa ler o livro, você precisa estar nas nossas palestras. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não sou o primeiro, se você navegar pela internet, você vai ver outras pessoas falando sobre isso, embora os pontos sejam inversos, né? Percebe-se a relação da religião judaica com o shintoísmo, mas muitas vezes se interpreta que é o shintoísmo que depende da religião judaica. Nós vamos por outro caminho, até porque a religião judaica não pode reivindicar a antiguidade que o shintoísmo atesta. Mas eu tenho aqui, para ilustrar esse assunto, uma descrição do tabernáculo ou templo de Israel. Aqui está o tabernáculo. E aqui o templo, os jinja, ou templos shintoístas. Se você observar, você vai ver que eles têm a mesma composição, exceto por um elemento, e eu vou destacar. Então você tem no templo shintoísta a casa de Deus, onde Deus realmente mora, Santo dos Santos, e no templo de Israel também. Você tem um lugar santo onde as oferendas são feitas no templo de Israel, no templo shintoísta também. Você tem o lavatório no templo de Israel e tem o Temizuya no templo shintoísta. Os dois têm água e servem para a purificação. E você tem um portão, se você ler a Bíblia você vai ver que haviam colunas no portão de Israel, do templo de Israel. Então você tem essas colunas no templo judaico e também o tori no templo shintoísta, no jinja. O que não tem no templo shintoísta, e tem no templo e no tabernáculo que Moisés construiu, é o altar do sacrifício, onde os animais eram mortos. Não tem no templo japonês, mas tem tanto no tabernáculo como no templo de Israel. E essa não é a única semelhança. Se você acessar o nosso blog Shintoísmo Cristão, você vai ver lá que eu trabalho essa semelhança e outras, como a descrição de como era a Arca da Aliança e o Omikoshi japonês,
E existem outras que nós tratamos no templo. Mas eu quero pegar essa específica diferença para falar de dois personagens bíblicos, Caim e Abel. Todo mundo conhece a história, independente de ser religioso ou não. Os dois irmãos oferecem sacrifícios a Deus, Caim oferece os frutos da terra, Abel oferece um novilho. A oferenda de Abel é aceita, a de Caim é rejeitada. Caim se enfurece e mata Abel, mas depois acontece uma coisa estranha. Caim é marcado para não morrer. Ele não é assassinado, ele não é justiçado, ele não é preso, ele é marcado para não ser morto. E desaparece do relato bíblico, bem como desaparece, nós não sabemos quando foi que ele morreu, não é? Não diz Caim viveu tantos anos e morreu. Caim significa aquisição, conquistar. Abel significa vaidade, vazio. O que você lê lá no mito de Caim e Abel é uma pregação feita ao povo que estava deixando a religião shintoísta e abraçando a religião que se tornaria o judaísmo. Então, os dois não representam indivíduos, eles representam grupos de pessoas. O Deus de Israel, o Deus judeu, o Deus do deserto, aceita sacrifícios sangrentos. Por isso que no templo de Israel tem um altar onde se derrama sangue, mas no templo shintoísta não tem. Entretanto, este culto é tratado como vazio, porque Abel significa vazio. A morte que Abel coloca no altar um dia será a morte dele mesmo. A própria Bíblia diz isso, aquele que pecar, a alma que pecar morrerá. O sangue derramado por Abel é o sangue que ele mesmo terá derramado de si. Porque mais tarde, quando acontece o dilúvio, e Noé sai da arca, ele é ordenado fazer sacrifícios, também lhe é dito, não derrame o sangue do homem, porque aquele que derramar o sangue terá o seu sangue derramado. Então Abel derrama sangue e seu sangue também é derramado. Por outro lado, Caim representa o culto shintoísta. Aquisição, porque é aquilo que a terra dá gratuitamente. Que você colhe da terra e apresenta aos deuses. Então o Deus adorado por aquela comunidade que havia deixado o Japão e atravessado a Ásia, chegado ao Oriente Médio, nunca esteve no Egito, as referências a Faraó, ao cativeiro babilônico, aos assírios, a Tiro, todas são referências cifradas ao imperador japonês. À medida que eles vão se distanciando e adotando esse culto sangrento, eles vão criando mitos para apontar o porquê esse culto deve ser abandonado. Mas uma vez que a Bíblia é remanejada, ela passa por muitas mãos, os relatos vão sendo lenta e gradativamente também modificados. Então o que escapa do relato é que, embora a oferenda de Caim não seja aceita, ele é que adquire a imortalidade. Embora a oferenda de Caim não seja agradável a Deus, é ele quem não morre. E é ele que é protegido do mal, de ser morto, de ser assassinado. O que Abel lucra com a sua oferenda? Nada, ele é assassinado. Ou seja, e é isso que Jesus vai, por isso que Jesus, ao ir a Israel, estou falando de como Jesus aparece na Bíblia, do relato conforme o Novo Testamento. Não estou falando do personagem histórico. Estou falando que este personagem, que nós conhecemos como Jesus, quando ele vai a Israel, ele vai justamente anunciar que aquele culto sangrento, que aquele culto da morte produz morte. E continuará produzindo morte. E deve ser abandonado. E Jesus aparece como aquele que é o caminho para o Pai. Este caminho para o Pai é o retorno ao shintoísmo. Você pode observar que as parábolas de Jesus, todas elas, têm elementos da natureza. O semeador que saiu para semear, a mulher que colocou uma medida de fermento na farinha, enfim, todas as parábolas de Jesus, olhai os lírios do campo, né, o sol que se levanta sobre justos e injustos. Jesus exemplifica todo o seu ensinamento apontando para a natureza. O ensinamento judaico é totalmente oposto. Ele não aponta para a natureza.
Ele aponta para as tábuas da lei, para a relação obediência, bênção, desobediência, castigo. É uma lei moral, é uma lei religiosa. Jesus vai abolir esta lei. Ele vai abolir esta lei e vai estabelecer uma relação de harmonia entre o homem e a natureza. Esta relação harmoniosa, que muitos chamam de paganismo, no Japão é chamada shintoísmo, a religião primordial da humanidade. Exemplificada no templo shintoísta e no templo ou tabernáculo de Israel. O culto ligado àquele templo e tabernáculo é um culto de morte. Este culto de morte chegou ao Brasil. Este culto de morte nos colonizou. Este culto de morte se ramificou em igrejas evangélicas. E hoje se cultua a morte. Hoje você vê, no horário do almoço, programas de televisão mostrando assaltos, câmeras internas mostrando pessoas sendo baleadas enquanto trabalhavam. Se cultua a morte. Se celebra a morte. Num vídeo anterior eu falei sobre minha filha na escola, todo mundo aterrorizado com Satanás. E, talvez isso seja o mais aterrorizante. Nós estamos nas mãos de um governo corrupto, nós somos assaltados pelos criminosos na rua e pelos criminosos em Brasília. Então nós somos roubados de todos os lados. Você pega R$300 não consegue fazer uma compra hoje. Nos anos 90, com R$10, quem tinha R$10 era rico. Então você é estuprado, violentado pelo governo, pelos políticos, e quando anda na rua é assaltado por esses indigentes marginais descarados que tiram um pouco que você tem. E as pessoas estão com medo de um diabo, as pessoas estão com medo do capeta, de fantasma, do Charlie. Você percebe que nos colocam para combater fantasmas, coisas inexistentes, enquanto as coisas que são reais, que estão a um palmo do nosso de distância, nós não enfrentamos. Quem constrói esses inimigos imaginários? A religião. Quando você vê uma igreja juntando pessoas e elas pondo a mão na cabeça e mandando sair o diabo, para sair a doença, para sair o desemprego, cara, o diabo não faz desemprego, o diabo não produz doença, o diabo não assaltou a Petrobras, o diabo não roubou teu celular, o diabo não matou uma pessoa por causa de uma bicicleta, o diabo não espancou a cachorrinha que eu falei agora há pouco. Foram pessoas divorciadas, separadas, desconectadas daquilo que nós no shintoísmo chamamos de Kan-nagara, que é o fluxo da natureza, o movimento natural. Para você entender o que é Kan-nagara, basta você, às 18 horas, você sair para perto de uma estação. Vê aquela loucura, todo mundo correndo e saindo do trabalho e indo para não sei, se for sexta-feira é pior ainda. Porque as pessoas já sabem que começou a corrida contra o relógio. Viraram ampulheta, eu tenho que começar a curtir agora. Porque segunda-feira eu já estou com a corda no pescoço e já estão me sugando sangue outra vez. Já estão montados nas minhas costas outra vez. Então eu tenho que começar a curtir agora. E todo mundo louco. Este movimento de loucura, de desespero, de vai que eu morro e não tomei uma gotinha da vida, é um movimento oposto ao Kan-nagara, que é um movimento de interação e de harmonia com a natureza, que não tem como explicar assim. Você tem que aprender. É o que a gente ensina no templo. Segura, se aquieta, se acalma, sai dessa loucura, desse fluxo doido e entre no fluxo verdadeiro da natureza para identificar as verdadeiras paixões, para identificar o que você gosta mesmo, para identificar o que são suas ideias, o que são ideias dos outros, para identificar o que é que você precisa na vida. Aí eu tô aqui, eu quero ali, eu pego uma, pego a outra e é o coração sempre vazio. Pegar gente é sempre bom, né? Mas não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de pegar, de namorar. Eu estou falando que nós fazemos coisas mecânicas. Agimos mecanicamente. Então, é este culto, que você conhece os frutos. O culto do tabernáculo, o culto do sacrifício. E o outro é o culto que nós estamos propondo. O homem é irmão das plantas, dos animais, e irmão dos homens. Esse é o ensinamento do shintoísmo. O homem na sua natureza é filho de Kami. Kami significa Deus. Ou seja, o homem é Kami também. O homem não está aqui para encher a barriga e ir para o banheiro. O homem não está aqui para comprar uma ilha. O homem não está aqui para torcer para o Corinthians, para o São Paulo ou para o Santos. O homem está aqui, vive aqui,
para desenvolver essa natureza divina, de caminho. Então existe um culto que criou essa sociedade doente. E existe um outro, que é a proposta que nós fazemos, que não só pode curar a sociedade doente, mas pode fazer com que ela seja aquilo que ela deveria ter sido desde o começo. Então, se você tem interesse, quer saber mais, adquira nosso livro. Você pode comprá-lo pela internet na editora Azabessa ou nas livrarias Martim Fontes e na Cultura. Ou você pode comprá-lo conosco também no Templo Sofiânico. Pode escrever pra gente, a gente pode te enviar, a gente conversa. E venha nos ver, venha nos visitar, porque aqui, pelo vídeo, nós temos limite. Se eu for te dar uma aula aqui pelo vídeo, você vai dormir, porque vai ser chato. Né? Nós mostramos figuras, imagens, conversamos, respondemos as perguntas. No Templo Sofiânico você pode falar, no Templo Sofiânico você pode perguntar. No Templo Sofiânico não é assim, você pergunta e eu falo, não, porque a palavra de Deus tem que obedecer. Não existe isso. É um culto racional inteligente. Então você pode perguntar, você respeitosamente pode questionar. Então é diferente de você estar conosco. Então vem estar com a gente. Vem descobrir esse caminho. Vem aprender o Kanagará para sair dessa loucura que te suga, que te drena, que te mata. Para que todos nós recebamos a marca sagrada da imortalidade. Estou aguardando vocês. Namastê.